Spirit Talk. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais um dia aí da nossa live aqui do nosso canal. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Tá preparada? Com certeza. Tava com saudade? Muita. Então é isso aí. Botar para arrebentar hoje, hein? Vamos lá. Super legal, um assunto bacana. Nosso bate-papo será com o nosso amigo Rafael Hungria, que é psicólogo, pesquisador e orientador da Dacla Pesquisas. Seja bem-vindo, nosso amigo Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no canal de vocês, Spirit Talk, para a gente conversar sobre muitos assuntos interessantes. Oba. Uma honra participar hoje à noite com vocês aqui. Grande abraço para todos que estão acompanhando e vamos lá. A honra é nossa, Rafael. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite aí. Eu sei da sua agenda aí, o quanto é complicada também. E esse é um bate-papo aí que a gente queria já trazer há muito tempo no canal também, né? Muito se escuta falar, muito se ouve aí na internet, né? Já estiveram aqui o Urandir, a Fernanda também, nós batemos um papo aí sobre Ratanabá. Eu acho que o assunto tem a ver um pouquinho sobre isso também, né? E a gente vai trocar uma ideia. Mas antes, eu queria saber de você o que te levou. Primeiro, eu sei que eu vi aqui na sua formação, é psicólogo, né? E o que te levou a partir para pesquisar esse assunto? Desde criança, eu me questionava, desde muito cedo. Olhava para o céu, perguntava o propósito de tudo isso, queria entender, né, por que nós estávamos aqui, nesse mundo, qual a razão de existirmos. E isso sempre foi um questionamento profundo. Eu não me contentava com tudo aquilo que eu aprendia na escola, minha família, todos os condicionamentos, né, que as pessoas tentam impor para nós. Apesar de viver uma família bem estruturada, eu me questionava de tudo, não aceitava, né, as coisas como normalmente são impostas. Então, eu comecei a buscar conhecimento desde cedo. Me lembro que aos 7, 8 anos de idade, eu já me questionava, começava a ler alguns livros e buscava entender principalmente esse lado mais espiritual, que as religiões, aparentemente as igrejas, né, que eu frequentava, até na escola, que eu estudei numa escola católica, eu não ficava satisfeito. Eu questionava o padre, questionava todas as pessoas religiosas, até que um dia eu questionei um tio meu que era espírita, até hoje é espírita, e eu perguntei sobre esse lado espiritual da vida, porque de certa forma eu não aceitava a morte. Eu achava que teria que ter uma explicação por que nós estávamos aqui, para onde nós iríamos após a morte. Aquilo mexia muito comigo. Então eu sempre fui um questionador da existência, sempre busquei respostas existenciais e comecei depois a questionar sobre o universo, porque quando eu comecei a ter aulas de ciência na escola, eu comecei a entrar em choque com as aulas religiosas que eu tinha na igreja e comecei a comparar. Afinal, Deus criou o homem, Deus criou a terra, quem é Deus? Peraí, mas estão dizendo que o homem veio do macaco? Então quem criou o macaco? Então chegamos no Big Bang. Então peraí, o que tem a ver tudo isso? E por que existem outros planetas? Por que existem várias estrelas no céu, constelações, galáxias? Eu falei, gente, e nós estamos aqui nesse mundo fazendo o quê? Então essas coisas mexiam muito comigo. E como eu disse, eu ficava inquieto, eu era muito questionador. E isso me levou a algumas respostas, meio que parciais, mas esses fragmentos que faziam um pouco de sentido para mim na época, me conduziam cada vez mais a buscar mais e mais conhecimento. Foi por isso que, numa certa idade, eu acabei me envolvendo com a pesquisa ufológica, junto com pesquisa
acerca de esoterismo, espiritualidade, religiões, ciência, física quântica. Comecei a ir por esses caminhos que muitas pessoas percorrem, né? E eu desde cedo me envolvi com isso. Isso quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Quando eu cheguei aos meus 18 anos, foi ali que eu tive realmente um despertar mais consciente e eu comecei a entender de fato essas coisas, né? Eu comecei a estudar muitos livros orientais, muitas obras antigas, né, que traziam conhecimentos ali que estavam meio perdidos hoje ao acesso. Na internet a gente encontra bastante coisa, mas naquela época não tinha internet, então eu tinha que pesquisar em bibliotecas, ia nas livrarias, comprava muitos livros, e essa minha busca me conduziu a cursar a psicologia, porque, de certa forma, foi um caminho que eu encontrei de estar em contato com as pessoas e levando um pouco desses conhecimentos, desse apoio existencial, porque o que eu estava descobrindo para a minha vida eu queria levar para os outros. Então eu me formei em psicologia, atuei por um tempo e hoje eu não atuo mais, né, como psicólogo formalmente dizendo. Se bem que hoje eu atendo milhares de pessoas nesse trabalho que eu faço em Dáquila, né, interajo com muitas pessoas. Não deixei de ser um psicólogo, mas meu trabalho expandiu muito depois que eu comecei a fazer parte desse grupo. Foi o ano de 2010 que eu comecei a trabalhar em parceria com Dáquila, na época Projeto Portal. Estou até hoje nesse desenvolvimento, nesse compromisso, né, realizando esse trabalho. E aí com o meu canal do YouTube as coisas foram realmente divulgadas abertamente, toda a minha história, todo o conhecimento que eu adquiri, e isso foi atraindo muitas pessoas. E hoje estamos aqui dando continuidade, né, a esse trabalho de propagação. Então estou muito feliz e tem muitas histórias, muitas informações, né, para a gente compartilhar. Legal, Rafael. E assim, aproveitando que você falou em religião, você acha que nós temos um ponto comum entre a religião e a ufologia? No início eu não conseguia encaixar, mas hoje eu vejo que tem total relação, porque todas as histórias antigas que deram origem às religiões nada mais foram do que contatos que alguns povos antigos tiveram com inteligências de outros mundos, tanto de outras dimensões como seres, né, daqui mesmo da Terra, de outros mundos paralelos a nós, que chegaram aqui visitando essa região e de certa forma também tiveram uma interação com os povos da Terra. Então as religiões vieram como consequência de um legado que foi deixado pela intervenção de muitos seres que não eram deste mundo, interagindo com a população em povos e culturas, em épocas diferentes, e um conhecimento ficava ali, deixando a humanidade sempre atualizada sobre alguns questionamentos, como se fossem impulsos, né, que de tempos em tempos chegavam para a humanidade de conhecimentos para que ela pudesse evoluir. Só que a gente sabe que o que aconteceu de fato nesses períodos históricos, quando esses mensageiros de Deus, esses seres que vinham interagir com a humanidade estavam presentes, muita coisa foi distorcida depois. Muita coisa foi manipulada, adulterada, corrompida, ocultada com interesses políticos dessas instituições que foram formadas, né? O que que o ser humano fez em cima desses conhecimentos que foram deixados para nós, né? Esse foi o problema. Então, ufologia deveria ser justamente o estudo das religiões, porque ela está presente dentro das religiões. Só que está tudo corrompido hoje. Até mesmo a ufologia está se tornando uma religião em paralelo com as outras. Já virou um dogma, uma seita por parte de muitos pesquisadores, né? Então, hoje em dia é complicado a gente fazer esse paralelo, mas na essência, com certeza, tinha tudo a ver. E é bem complexo o assunto também, né? A gente tem várias coisas que se convergem, né? E tem muita coisa aí que, nem se disse, foi inventada por conta de algumas religiões. E agora parece que está vindo tudo à tona. Eu não sei se é por conta de novos tempos, né? Tem muita gente que fala tem muitas religiões que falam em apocalipse, outras
nova era, outras em Armagedon, outras em mudança de plano. Você acredita que nós estamos caminhando para algo nesse sentido? Ciclicamente, a Terra sempre passou por mudanças, por períodos de transição. E nós entendemos isso como períodos naturais, ciclos naturais. Nós estamos, sim, num momento de transição, que nós, em Dáquila, chamamos de ondas moduladoras, que é o período no qual a Terra passa por essa transição cíclica, essa onda moduladora, que tem 3 fases. Uma fase de elevação, uma fase de estabilidade e uma outra fase de queda, de declínio. Então, imagine uma onda, ela se eleva, para e desce. Então, essa onda, que nós chamamos moduladora, ela está no universo, atuando em todas as coisas, inclusive sobre a Terra e sobre a humanidade. E cada ciclo que essa onda sobe, para e desce, tem um período de 5.125 anos, inclusive os maias, né, fizeram essa datação, e segundo informações que recebemos, está correta. Então existe sim essa mudança cíclica, e nós estamos nesse momento de transição agora, passando por uma onda moduladora, que estamos entrando na descida dessa modulação, vamos dizer assim, que a Terra e a humanidade passam. Então isso traz mudanças climáticas, transformações de modo geral na consciência da humanidade, a vibração do mundo e das pessoas se altera. Então tudo o que foi profetizado de fato está acontecendo, né? Agora, existem interpretações um pouco exageradas, né? Com apocalipse, fim do mundo, catástrofes. Tudo isso o ser humano também, de certa forma, manipulou para que girasse em torno de um sensacionalismo, né? Mas algumas coisas são verdadeiras. Com certeza estamos passando por mudanças importantes. E antes da gente entrar no nosso assunto, mais uma perguntinha aí. Eu queria que você pudesse explicar para nós aqui, eu já sei, né? Mas o pessoal que está chegando agora também, sobre o que é a Dáquila, como que funciona, quem gostaria de se associar, o que tem que fazer. Uma associação, que é o Ecossistema Dáquila, ao mesmo tempo é um holding empresarial, que os pesquisadores e associados fazem parte desse corpo de pessoas que está buscando um mundo melhor, através das pesquisas, das parcerias, de todas as descobertas e informações que estão sendo passadas. Nós temos a intenção de levar benefícios para a humanidade, para que de fato ocorra uma mudança positiva e significativa no rumo da história. Então, Dáquila é um grupo que reúne pessoas do mundo inteiro. Nós temos núcleos no Brasil e no mundo já. Está só aumentando o número de participantes. Não necessariamente você precisa ser um pesquisador, um cientista, não. O fato de ser um pesquisador autônomo já faz de você um buscador do conhecimento da verdade. Dáquila nada mais é do que uma reunião desses buscadores da verdade em todas as áreas do conhecimento. E nós temos uma sede própria no Mato Grosso do Sul. Estamos construindo uma cidade moderna, futurista, que será um modelo tecnológico para as futuras gerações, que terá um grande monumento escalonado, uma pirâmide ao centro dela. E nós estamos justamente buscando reunir as pessoas que querem fazer a diferença hoje na Terra. As pessoas que estão despertando para uma compreensão maior sobre as coisas. Por quê? Como dissemos, religião, ufologia, ciência, todas as instituições governamentais, políticas, sociais, ideológicas, religiosas estão, de certa forma, num conluio para seguir uma agenda por parte daqueles que dominam a sociedade e controlam o mundo. Um grupo pequeno de pessoas que têm, de certa forma, esse poder na Terra e tem uma agenda de controle. Eles não querem deixar a humanidade ter conhecimento, terem acesso à verdade. E isso não é conspiração, isso é um fato. Nós estamos aprisionados num sistema e Dáquila vai justamente de encontro a esse sistema de escravidão para que as coisas mudem para melhor, para que a gente tenha mais
dignidade, esperança, conhecimento, para que a vida mude de fato. E esses benefícios que virão através dessas descobertas, que todas as pesquisas de Dáquila realizam, servem justamente para que, de fato, a gente tenha uma mudança significativa na vida. E já está na hora, né? Que a gente possa fazer essa mudança para melhor. Então, o propósito de Dáquila é esse. Todos podem se associar, todos podem conhecer o grupo, fazer parte desse movimento, e as portas estão abertas. Maravilha. Pessoal também sempre pergunta aqui no nosso canal, depois que o Urandir e a Fernanda vieram aqui, então tem muitas questões sobre como se associar, né? Então é ir lá na página, né, da Dáquila Pesquisas, né, e lá vai ter todo o caminho, né, para se tornar um associado. Lembrando que as redes sociais do Rafael também estão na descrição dessa live, tá, pessoal? O Instagram dele tá passando aqui na tela, mas tem todas as redes sociais na descrição dessa live. Depois vocês vão lá e sigam ele, né? Quem não segue, né? Se inscreva no canal no YouTube também, né, Rafael? Tá bastante ativo por lá também, trazendo bastante, compartilhando bastante conhecimento, né? Todas as informações referentes a Dáquila estão no site de Dáquila. É fácil encontrar. Pesquisa no Google Dáquila Pesquisas, Ecossistema Dáquila, e tem uma aba lá no site para que todos possam ser associados. Junte-se a nós. É bem fácil. Maravilha. E já partindo para o nosso assunto aqui, da nossa conversa de hoje, o que define um ser extradimensional? Todos os seres que não estão encarnados e vivendo nesta terceira dimensão, esse mundo físico e material que nós estamos hoje. Existem seres que são de terceira dimensão, mas não são humanos como nós. Esses são os extraterrestres, porque são da Terra. Mas são extra-Terra porque estão em outras regiões, não aqui onde nós estamos. Alguns estão aqui conosco, né? Mas eles são físicos, têm corpo como nós. Agora, os extradimensionais são aqueles seres que estão da quarta dimensão para cima. Não necessariamente eles estão encarnados aqui conosco. Eles podem até se materializar, caminhar entre nós, porque eles têm corpo, eles manipulam a matéria deles, a frequência de luz do corpo deles. Mas eles interagem em outras dimensões da realidade, dimensões superiores a esta nossa. Essa é a diferença. Os extradimensionais são muito mais evoluídos também. Já os extraterrestres são aqueles que, mesmo não sendo humanos como nós, da nossa raça, eles também fazem parte desta dimensão, com os Anunnaki, os Greys, outras raças, né, que a gente conhece aí na ufologia, fazem parte desse mundo ainda, dessa realidade. Não são de outros planos, de outras dimensões. Então a diferença é esta. Os extradimensionais são aqueles que vêm de mundos superiores e de outras realidades fazer os contatos e interagir conosco aqui. Nossa, que legal. Nunca tinha pensado nisso, né? Que os legal. os extraterrestres, na verdade, estão na mesma dimensão que nós, né? Sim. Eles compartilham da mesma galáxia, do mesmo universo, né? Que a gente está, né? Então, por isso que a gente tem muita ocorrência, né? Já os dimensionais, a gente não tem tanta ocorrência assim, né? São poucos os relatos ou isso acontece frequentemente? Frequentemente. Quando as pessoas interagem com seres de luz, muitas vezes as pessoas veem essas naves de luz, energias, luzes, naves que nós chamamos de bioplasmáticas, são dos extradimensionais, porque essas naves elas vêm de outra dimensão e se materializam nessa realidade, assim como silhuetas de luz, seres que muitas vezes as pessoas confundiram com os anjos, né, do passado. E esses seres podem até se densificar e se tornarem humanos como nós. E podem se desmaterializar a qualquer momento. Esses são os seres de outras dimensões. Agora, existem seres extraterrestres com tecnologia tridimensional, física, com naves de metal, que a gente até teve alguns casos aí, né? Por exemplo, essas raças conhecidas como os Greys,
caso Roswell, outros casos, ET de Varginha, o pessoal fala, são todos seres planetários, ou seja, são extraterrestres, que de certa forma estão em outros mundos e vieram para cá. E muitos estão aqui, em bases subterrâneas, vivendo conosco. E no passado estiveram presentes aí. Inclusive os Anunnaki, tão conhecidos, né? Também são extraterrestres. Vieram de outros mundos para cá. Agora, quando nós falamos dos seres que vêm do céu realmente, aqueles que trabalham para Deus, a energia suprema, ou aqueles seres que são os mensageiros, os intervencionistas do bem, que sempre ajudaram, trouxeram instrução, conhecimentos para a humanidade, aí estamos falando dos extradimensionais, que são esses que estão em contato conosco em Dáquila, nessa parceria. Então, quando se fala em, por exemplo, mentores ou guias em algumas religiões, pode ser considerado como seres extradimensionais? Exatamente. Existem mentores e guias que são humanos desencarnados, né, que estão no mundo espiritual da Terra, trabalhando junto à espiritualidade para ajudar também aqueles que estão aqui com instrução espiritual e suporte e apoio. Mas também existem extradimensionais atuando nessa faixa interdimensional, inclusive com o extrafísico, que seria o plano espiritual da Terra, porque assim, o plano espiritual da Terra ainda está na terceira dimensão. Inclusive, eles nos explicaram isso. Eles disseram: os desencarnados não são extraterrestres, não são extradimensionais. Os extradimensionais não morreram, eles não perderam o corpo e estão numa frequência de luz muito superior, numa vibração muito mais acelerada do que a de vocês na terceira dimensão. Vocês têm 80% de matéria densificada e 20% de energia. Nós estamos com 80% de energia e 20% de matéria. Por isso que eles conseguem manipular, né, a densidade dos corpos deles. Agora, um espírito, uma entidade, um ser que desencarnou, ele pode interagir na faixa espiritual da Terra em contato também com a humanidade. Porque aí já entra na seara dos espíritos, né? Que, em paralelo aos extradimensionais, também atuam nesse trabalho com a humanidade, atuando mais no plano espiritual, lidando com essa parte, principalmente com relação àqueles que morrem, né? E que precisam de orientação para passarem pelo processo reencarnatório, pelo processo de aprendizado e evolução na Terra. Já os extradimensionais, não. Eles podem também interagir em alguns trabalhos espirituais, né? Inclusive canalizações, instruções, podem até interagir no extrafísico com algumas pessoas, em projeção, mas eles não são espíritos desencarnados. Isso é importante a gente entender. Eles podem interagir no plano extrafísico, mas não são entidades espirituais. Eles são seres que vêm de outras dimensões interagir conosco aqui. Tem muita confusão no meio espiritualista sobre isso. Muitas pessoas confundem, né? Então eles explicaram para nós dessa forma. Isso é maravilhoso explicar, porque como o nosso trabalho também envolve um pouco isso tudo através da comunicação, né? Como nós vamos a campo, né? Tentar fazer essa comunicação, né? Com espíritos desencarnados que estão presos aqui, a gente recebe muitos seres, né? E de fato a gente não consegue classificar numa comunicação que a gente tem precária, né? Ainda, né? Através de equipamentos ainda que não tem, né, um preparo suficiente para atender, né, esses seres de outras frequências, né? Então a gente às vezes fica limitado em perguntar. Mas é interessante o que você disse aí, porque a gente sempre teve essa curiosidade. Será que nos trabalhos, né, que a gente documenta através das nossas pesquisas, será que há também, né, que nem você disse aí, seres extradimensionais trabalhando? Eu acredito que sim. E como que esses seres se comunicam entre si?
eles têm alta tecnologia. Por isso que eles podem interagir tanto em dimensões superiores como em dimensões mais próximas da Terra e aqui nessa realidade também, tanto física como extrafísica. Porque nós temos que compreender a terceira dimensão com diversos níveis de realidade também. Não é simplesmente assim, uma dimensão, depois outra, outra. Porque muitas pessoas usam o termo quarta dimensão referindo-se ao mundo espiritual. Nós, em Dáquila, não utilizamos essa nomenclatura coligada a essa parte do plano espiritual, né? Então, o mundo astral tem uma interação mais aqui na terceira dimensão. Inclusive, existe uma realidade espiritual aqui na Terra, em outras regiões também próximas daqui. Então, esse contato, essa interação entre eles acontece. Existem interações em níveis mais altos do plano espiritual, com os ascensionados, por exemplo, diretamente com as divindades, os seres extradimensionais, que estão em realidades muito superiores à nossa aqui. Então, existe toda essa intercomunicação, eles trabalham juntos, de certa forma, né? Mas tudo dentro do seu nível, do seu plano, da faixa de frequência de atuação deles, né? Muito legal. E a gente fala aí, a gente comentou no título da live sobre as 49 raças. Como que elas são classificadas nesse... São todos seres extradimensionais? Exatamente. As 49 raças estão reunidas nesses níveis dimensionais. Então podemos compreender que dentre a quarta até a nona dimensão existe essa realidade que muitos seres de origens diferentes no cosmos se reuniram numa confederação justamente para trabalhar em prol dos mundos de terceira dimensão, em prol de outras circunstâncias que estão, de certa forma, fazendo parte desse plano de criação universal. Então, esses seres, essa hierarquia, podemos chamar assim, está reunida em 49 raças, justamente para colaborar no propósito de evolução dos mundos. E eles estão atuando aqui na Terra já há milhões de anos, desde o princípio da criação, né? Eles, inclusive, colaboraram com a formação desse mundo, com a criação da humanidade, tudo isso tem ligação com eles, os antigos deuses da humanidade, né? E eles estão em frequências muito além. São seres que podem, inclusive, interagir com outros universos, outras realidades, né? Então, é outro patamar. E como eles querem colaborar com a evolução de todos os mundos tridimensionais e com a realidade que nos cerca, eles vão sempre atuar em parceria com a humanidade de tempos em tempos para que ocorra esse impulso evolutivo para que todo o sistema universal possa avançar. Então, de certa forma, somos parte da mesma família. Nós que estamos aqui na Terra também somos coligados a eles, de certa forma, né? Inclusive, somos descendentes deles. Então, existe uma certa responsabilidade por parte deles em colaborar conosco. E nós também temos a nossa missão aqui. Nós também estamos na Terra para colaborar com eles. Uma via de mão dupla, né? Porque as religiões nos passam uma ideia de que estamos aqui porque vamos ser salvos, porque somos vítimas de um mundo, de um sistema, de uma realidade. Então nós temos que um dia atingir essa libertação, essa salvação, que seres superiores virão fazer algo por nós. Na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, nós estamos aqui para um aprendizado, nós temos que realizar um trabalho aqui, temos uma missão, um compromisso e um acordo. Muitos de nós temos uma tarefa junto com eles. E é por isso que de tempos em tempos eles vêm até nós para continuar um trabalho que foi programado. A humanidade como um todo nem tem conhecimento disso. 70% da população mundial, de certa forma, vive para o sistema. 30% das pessoas estão despertando e já estão conscientes de que fazem parte dessa engrenagem evolutiva e que estão aqui com um propósito. E esse propósito é muito maior do que meramente uma evolução espiritual. Rafael, eu queria saber
Qual é a expectativa de vida de um ser extradimensional? Eterna, porque eles não morrem. Eles não têm essa condição que nós temos aqui na Terra, na terceira dimensão. Somente quem está num corpo mortal, vamos dizer assim, nas condições que nós estamos hoje, né, é que tem a possibilidade de passar pela morte. Inclusive, não deveria ser como a gente acha que é, né? Ah, vamos viver aí 90, 100 anos no máximo. Não, gente, isso não é normal. Nós poderíamos viver milhares de anos com esse corpo físico nosso. Nós fomos manipulados geneticamente, nós estamos vivendo uma vida completamente intoxicada, nós estamos vivendo como doentes, infelizmente, nosso DNA foi adulterado também, e isso encurtou o tempo de vida e nos deixou com a nossa imunidade muito baixa. E isso pode ser corrigido e consertado. Eles disseram para nós que o propósito da vida não é morrer, é viver. Porque qual seria o propósito da vida? Viver e evoluir. Jesus Cristo falou muito sobre isso, sobre a vida eterna. Mas, infelizmente, os papas, os teólogos e os religiosos de plantão modificaram esse conhecimento, dizendo que deveríamos morrer para atingir a vida eterna. A salvação viria após a morte. É mentira. Após a morte, nós vamos apenas passar por um momento de intervalo, de férias. Mesmo que a gente evolua e atinja a iluminação espiritual, nós vamos chegar lá no plano astral espiritual, no segundo anel, que nós chamamos, né? Na realidade paralela 2, e vamos passar por um juízo, por uma análise das nossas encarnações, não apenas desta, mas de várias encarnações, e vamos compreender que temos que voltar para a Terra em algum momento e reconstituir um corpo físico, possivelmente através da reencarnação ou através de outro mecanismo. Porém, nós temos que alcançar a vida eterna. Vida eterna. Como Jesus Cristo ensinou e foi o exemplo, né? Porque ele não morreu. Ele deixou o conhecimento, mas eles tiraram de nós o segredo do Santo Graal, que era o conhecimento da vida eterna, né? Então ficou só a filosofia do amor. Muito bonita, mas infelizmente todos continuam na mesma. Sofrendo, morrendo, ficando doentes e aprisionados nesse ciclo reencarnatório. Então, precisamos compreender o que é a morte. Será realmente que temos que continuar nesse ciclo? A morte é uma condição real, existe a reencarnação, porque nós temos que ter a chance de continuar nossa missão, nossa evolução aqui na Terra, nosso aprendizado também, mas o findar desse processo não é morrer eternamente, não, e viver como espírito. É viver eternamente em outras dimensões, nos tornarmos seres extradimensionais, nos tornarmos anjos, seres de luz, mas sem perder o corpo. Essa é a grande polêmica que Dáquila vem trazendo, né? E lá no meu canal eu falo bastante disso também, porque é uma mudança de paradigmas, assim, que mexe, né? Com muitas crenças também. Ora, então estamos errados em evoluir espiritualmente, morrer, reencarnar, buscar a ascensão? Não, tá tudo certo. Só que estamos negligenciando o mais importante, que é o corpo físico e a vida física. E nos ensinaram que não vale nada, não, voltará ao pó. Né? O que importa é o espírito. O corpo não serve para nada, é só uma experiência passageira. Então estamos iludidos com relação a isso. Eles disseram para nós que a vida eterna e a transcendência da morte só acontece quando conseguimos passar para outras dimensões levando o corpo físico. E a gente fala de seres extradimensionais, a gente tem ouvido falar muito sobre o Idibel aí, do pessoal da Dáquila, né? O Idibel também é um ser extradimensional? Ele é um ser extradimensional e um ser universal. Por quê? Porque ele já está em uma frequência superior ao dos seres extradimensionais. Ele é um ser, ele pode interagir em todas as dimensões, inclusive aqui conosco,
mas ele já é um ser universal, acima da 10ª dimensão. Então, ele é um ser diferenciado. Por isso que ele é o representante maior, digamos, está atuando junto às 49 raças como o líder que está ali trabalhando junto com todos os outros parceiros, mas ele, digamos assim, é o chefe da turma, né? Que trabalha diretamente para aquele que tudo coordena. Houve muita chacota sobre isso, falácia, muita coisas que aconteceram, né? Através da mídia também, que não quis divulgar direito a história, houve muito desencontro, houve muita manipulação. Você crê que um dia esse jogo vai virar? Não creio, tenho certeza. Tenho certeza porque nós sabemos o que vai acontecer. E ele nos passou, inclusive, o futuro que já foi apresentado para nós. Então, tudo isso fazia parte desse movimento programado para que gerasse uma certa curiosidade, um impacto na mídia, na sociedade brasileira e mundial, para que ele ficasse conhecido como Bilu. Foi proposital isso, para que fosse realmente falado. Ele queria que todos falassem, conhecessem, mesmo todo mundo achando que era uma brincadeira, uma mentira, ele queria ficar conhecido na época. Por isso que ele deixou, inclusive, a mídia filmá-lo e apresentá-lo em rede nacional, Record, Bandeirantes, Rede TV, todos os programas, menos a Globo, né, foram lá e filmaram os seres. E o Bilu se apresentou na época, nem era Idibel, agora que ele está começando a se revelar como realmente ele é, um ser realmente muito além do que a gente imagina, né? E o que aconteceu, toda a perseguição, a chacota, é uma repetição do que aconteceu lá atrás, né? Tá tudo se repetindo. Mas agora nós vamos conseguir, de fato, concretizar o trabalho que foi interrompido há milhares de anos atrás. Dessa vez, eles estão realmente com essa programação bem focada junto àqueles que estão despertando e trabalhando em prol desse propósito. E nós temos uma data? Ele te apresenta uma data ou não? Ele disse que até 2028 muitas coisas vão acontecer nessa agenda do governo oculto e, por parte deles, uma agenda que está sendo implantada através de Dáquila para neutralizar as ações do GO, nós chamamos, né? Mas eles vão se apresentar quando chegarmos ao final desse ciclo, agora até 2028, né? É possível que muitas coisas aconteçam, e após 2028, com certeza, haverá uma grande revelação e ele vai voltar. Vai voltar e diz que todos vão reconhecê-lo. Todos. Então vai ser uma surpresa, né? Vamos ver. Legal. E a gente com 80% aí de matéria, né? Diferente deles, né? Que tem uma matéria mais sutil, né? Nós conseguimos fazer essa comunicação como? Através do nosso... quando a gente dorme, como que é feita essa comunicação? Eles podem interagir conosco no extrafísico, como eu falei, pode acontecer em contatos oníricos, em sonho. São experiências muito fortes, traz uma emoção muito forte, é muito vívida, né? Geralmente, quando eles fazem um contato no extrafísico, numa frequência, quando estamos dormindo, entre aspas, né? Ou em projeção, geralmente nós voltamos à realidade, né? À consciência, o nosso corpo está muito acelerado. Como se fosse um pesadelo, só que positivo. É assim que a gente explica. A gente tem uma sensação muito forte, uma energia muito forte, o coração, né, batendo assim na boca praticamente, a gente acorda, entre aspas, com essa sensação, porque foi um contato. E eles podem também interagir, é isso que eles querem agora, né? Interagir fisicamente conosco. Por isso que existe todo um trabalho, um treinamento, um desenvolvimento, exercícios para serem feitos, para que a gente consiga estabelecer uma frequência vibracional de contato verbal com eles. Eles poderão se materializar
em vórtices de energia, através de portais, e se comunicar com a gente. Você pode até gravar eles falando, como o Idibel fez várias vezes conosco. Eles querem conversar com todos aqueles que estão com esta consciência e querem trabalhar em prol da humanidade. E eles até disseram que não é muito bom, eles estão até evitando esse contato mais extrafísico, canalizações, porque é passível de interpretações e mudanças por parte das pessoas, porque a mente humana ainda é muito poluída. Então eles disseram que telepatia, canalização, mediunidade foi muito bom no passado, porque a humanidade não conseguia estabelecer esses contatos físicos, né? Mas agora está um pouco complicado, porque eles disseram que tem muitos médiuns e canalizadores que interpretam tudo errado, recebem distorcido e inventam muitas coisas, né? O animismo. Então, assim, eles não querem mais que a gente fique nessa seara interpretativa e abstrata. Eles querem voltar essa comunicação física direta e verbal, como acontecia no passado. Em todas as escrituras antigas, em todos os registros que a humanidade teve contato com anjos, deuses, ou até mesmo com Deus, foi tudo físico, tudo verbal. Pode ver na Bíblia, as pessoas ali vendo, conversando. Não tinha gravador, né? Na época, não tinha câmera, mas era tudo no físico, era tudo direto. Raramente nós íamos encontrar experiências que o intermediador estava ali com uma certa frequência espiritual interagindo através dele. Isso é recente, agora que abriu essa frequência para o mundo espiritual. Mas o que eles querem mesmo é esse contato físico, com aqueles que estarão trabalhando em prol da humanidade, num compromisso direcionado, em parceria direta. É isso que eles querem. E como que eles se apresentam? Como que é essa aparência física deles? Eles são humanos como nós. Podem ser mais altos, mais baixos, eles moldam o corpo deles na aparência que eles querem. Eles transfiguram, podem mudar a aparência do rosto. Eu já vi isso na minha frente. O próprio Idibel mudou de aparência na minha frente, mudou de altura. Eles fazem o que eles querem. Eles podem aparecer como uma silhueta luminosa, podem aparecer como uma silhueta escura, podem aparecer com um corpo físico, podem aparecer numa aparência da raça original deles, né, que é um pouco diferente da nossa aqui, mas também podem aparecer humanos como nós. Eu já vi o Idibel com a aparência de um ser de Pégasus, mas já o vi também humano. Eles disseram que para eles isso não importa muito. Por quê? Porque eles são de pura luz. Então eles moldam a frequência, a aparência física da forma que eles querem, com maior facilidade. Então eles não têm assim uma personalidade humana, né? Eles se apresentam como um avatar para que a gente possa reconhecê-los com um nome, com uma aparência, né? Mas eles não têm isso. Então é bem interessante. Porque como eles estão em frequências e dimensões superiores, eles manipulam a frequência e a densidade, né? O MDPL, o eletromagnetismo, a densidade, a pressão, a luz, e fazem o que bem querem diante das leis universais nas dimensões que eles estão interagindo, sempre respeitando, né, cada lei universal de cada dimensão. E com relação a emoções, sentimentos, eles carregam isso também ou é bem diferente do nosso jeito aqui? Não, eles não têm o egoísmo, não têm o ego, né? Eles não têm as emoções como nós temos, porque eles disseram que, inclusive, a raça adâmica, nós, humanos da Terra, desenvolvemos 100% das emoções. Disseram que nenhum ser, nenhuma raça, em qualquer lugar desse universo, qualquer mundo, tem 100% das emoções. Somente nós, aqui na Terra. Emoções que geram em nós essa anomalia do ego que nós temos aqui, esse choque de consciência de uma personalidade primitiva, com tendências humanas, inclusive animais, né?
e um choque de consciência espiritual, ou seja, uma frequência superior em nós que nos traz esse discernimento, essa luz da alma, que nos traz uma consciência mais ampla da realidade. Um lado positivo, um lado de nobreza, de consciência, né? E é isso que é o grande desafio. Eles disseram que eles têm uma natureza divina, mas eles não têm essa frequência emocional. Eles não foram humanos para viver aqui essa loucura, né? Alguns deles foram, como Idibel e outros, passaram pela Terra, vivenciaram essa experiência humana e conseguiram transmutar. Por isso que eles estão nessas dimensões superiores e passaram pela experiência humana e levaram as emoções transmutadas também. Agora, a maioria dos extras dimensionais, não. Eles não passaram por essa experiência humana, emocional. E nós estamos evoluindo aqui com essa frequência emocional porque é o combustível, inclusive, para que o desenvolvimento se acelere. Quando nós chegarmos em outras dimensões um dia, nós já estaremos na frequência máxima devido a esta experiência aqui na Terra. Então, esse laboratório, essa escola emocional que nós estamos vivendo aqui, é muito importante para a evolução, inclusive, de seres que no futuro virão para cá para ter essa experiência emocional. Por um lado, ela pode nos aprisionar, uma faca de dois gumes, mas ao mesmo tempo, as emoções são justamente as ferramentas que nós temos para a transcendência dessa realidade, se a gente usar corretamente elas, né? As frequências emocionais. Por que a Terra? A Terra tem alguma coisa especial? A Terra é um laboratório? Por que a Terra é assim a bola da vez, né? Ou existem mais planetas aí que a gente desconhece que estão enfrentando essa mesma transformação? A Terra é o sistema de mundos, por isso chamamos de sistema Terra, e eles também, no qual a evolução acontece na terceira dimensão em sua maior intensidade. Aqui é a grande escola nos mundos de terceira dimensão. Como eu disse, por causa das emoções. Existe todo um segredo por trás disso, porque o ser humano, inclusive a raça adâmica, ela foi manufaturada pelos Anunnaki lá atrás, com a ajuda do Enki e das 49 raças, para que esse protótipo, essa tecnologia física, esse corpo, essa genética, servisse de instrumento para que grandes seres pudessem evoluir aqui na Terra e ter essa experiência. Então, é a experiência máxima que nós estamos vivendo aqui para alcançarmos realidades superiores após esse ciclo, né, que estamos passando. Então, existem outros mundos? Existem evoluções e frequências, né, de realidade em outros planetas ou mundos paralelos? Existem outras raças, mas eles não têm essa frequência que nós temos aqui. De certa forma, eles evoluem, mas é um outro processo, diferente. Aqui nessa escola Terra, onde nós estamos, nós chamamos de primeiro anel da Terra, a experiência emocional é que nos conduz a essa evolução máxima. A gente fala muito aí sobre isso, tem se comentado bastante, e a mídia também, né, por conta das religiões, enfim, os governantes aí da Terra, eu não falo aqui especificamente aqui do Brasil, mas de lugares que são potências, como Estados Unidos, China, Rússia, eles têm essa certeza também, eles têm essa real dimensão sobre esses seres, eles sabem da existência deles. E por que isso é escondido, né? Por que isso não é divulgado? Sabem, têm conhecimento da presença desses seres, das 49 raças na Terra, e eles respeitam muito. Eles sabem que eles nem podem chegar nessa frequência superior. Então, de certa forma, eles ficam até com um certo medo da intervenção desses superiores, né?
Mas existem acordos, porque as 49 raças não podem interferir diretamente aqui na Terra, porque existem leis, como eu disse, existe todo um livre-arbítrio da humanidade, processo evolutivo das raças da Terra. Então, eles só podem interferir 10% em auxílio à evolução da humanidade quando existe abertura para isso. Obviamente que existem outras leis que regem esse mundo, que quando a humanidade ou esses grupos que estão no poder, em grandes nações, né, os líderes mundiais, extrapolam e, através do livre-arbítrio, podem ter ações, escolhas que vão prejudicar a humanidade como um todo, aí eles interferem para impedir que certas situações aconteçam. Isso já aconteceu várias vezes. Eles neutralizaram vários contextos de guerra, de situações que poderiam dizimar a humanidade. Eles fizeram isso no passado. Então existem certos acordos e leis e os líderes mundiais têm que respeitar. Agora, por que os líderes mundiais seguem na contramão? Por trás das lideranças mundiais existem raças extraterrestres que estão no comando da Terra. Anunnaki e outros grupos regem o sistema há milhares de anos e foram eles que criaram esses mecanismos de controle através de governos, religiões e tudo mais. Quem manda no mundo, quem está por trás de todas as nações, não são os seres humanos ordinários como nós. Quem aparece são apenas os marionetes, os funcionários. Quem manda realmente, os donos do mundo, são raças extraterrestres que colonizaram a Terra e estão no poder até hoje. E dividiram a Terra em várias partes, controlam o mundo nas suas facções, nações, governos, religiões, sistemas, e brigam entre eles, inclusive, ainda, para a conquista de território e de hegemonia. Esse é o contexto geopolítico. Então, esses grupos, inclusive os Anunnakis e outros que estão aí no poder do mundo, veem a humanidade como escrava, como meros escravos do sistema deles. Os nossos amigos das estrelas, as 49 raças, os extradimensionais, não querem deixar que essa situação realmente chegue num ponto que a humanidade não consiga mais ter dignidade, não consiga nem mais evoluir aqui, porque não tem condições de vida, nem de sobrevivência mais. E esses grupos que estão no poder não estão nem aí para a humanidade. E eles sabem que os nossos amigos das 49 raças estão aí de olho, porque vão ajudar a humanidade, sim, vão interferir nesse processo. E esse pessoal contrário da agenda do governo oculto, eles sabem que eles não vão conseguir ter sucesso e vai chegar uma hora, em breve, está chegando já o momento, que eles vão ter que ir embora daqui. Porque esse mundo será regenerado. Esta humanidade que aqui está tem o direito de viver nesta terra com as melhores condições possíveis para que a evolução aconteça. E esse pessoal não deixa. Porque faz parte também de um jogo de livre-arbítrio, escolhas, decisões que a própria humanidade teceu no passado, junto a esses seres, que gerou aí um certo débito, vamos dizer. E tudo está sendo resolvido agora, final dos tempos, né? E é por isso que eles vão interferir. Porque nós já estamos chegando num ponto de maturidade que um grande número de pessoas na Terra está consciente e despertando para esse processo. Por isso que eles podem interferir. Porque muitas pessoas estão acordando, estão percebendo, estão despertando e agindo em conformidade com o propósito maior. Então eles estão dispostos a nos ajudar, ou melhor, estão dispostos a estar em parceria de trabalho com a gente para que nós possamos agir junto com eles para que realmente ocorra a mudança do sistema. Do sistema. Por isso que eu disse no início da live, não basta apenas um despertar espiritual. Não basta o misticismo.
Não adianta as pessoas ficarem apenas meditando, orando, cantando mantras. Isso não vai mudar nada. Os controladores do mundo continuam rindo da nossa cara. As pessoas estão aí desencarnando, né, indo para o mundo espiritual, e o mundo continua o mesmo. A humanidade continua escrava do sistema, dessa matrix que foi criada para atrasar nossa evolução. É isso que tem que acabar. Então, os seres extradimensionais estão preocupados com essa mudança do mundo, com melhores condições para a humanidade. Inclusive, eles disseram: vocês já têm o conhecimento espiritual, vocês já estão garantidos no espiritual, vocês já são seres com uma certa consciência, evolução. Vocês foram enganados. Ninguém tem que virar Buda, ninguém tem que virar Jesus Cristo aí na Terra, não. Ir para o monastério para virar santo. Vocês precisam agir para que a população mundial receba a nossa ajuda. Nós queremos ajudar, colaborar, trazer benefícios, intervir. Mas nós só podemos fazer isso, eles disseram, quando um grupo de pessoas estiver consciente e agindo nesse intermédio. A gente está falando sobre os Anunnakis. Os Anunnakis hoje são os extraterrestres que mais povoam aí o imaginário das pessoas, né? E a gente ouve falar muito disso na mídia, porque eles se encontram em várias ocasiões ao longo da história do nosso planeta, né? Em diversos episódios, né? Inclusive a gente falou um pouco aí com o Orandir também, né? Sobre Ratanabá, e eles estão presentes também nesse contexto. Eles são a principal raça que domina a Terra, é isso? Exatamente, porque no passado eles exploraram essa região, esse mundo, conquistaram vários territórios aqui, guerrearam, venceram diversas batalhas e, de certa forma, deixaram os seus descendentes, os seus clãs, suas facções aqui. E muitos deles, desses líderes Anunnaki, estão também presentes na Terra até hoje. E eles estão, de certa forma, presos aqui e precisam ir embora. Então, toda a história dos Anunnaki, que a gente encontra em algumas traduções aí das tabletes de argila que foram encontradas no Iraque, antiga Suméria, são reais, com algumas alterações da tradução que fizeram, mas são muito próximas da verdade. Então, ocorreu realmente essa manipulação genética, essa interferência que eles tiveram na raça humana. Os seres humanos foram realmente criados e modificados para trabalhar para eles. Modificados geneticamente, né? Para servirem de trabalhadores na mineração do ouro e para outras cositas mais. Então, sabemos que eles permaneceram aqui. Eles estão no controle do sistema até hoje. Muitos acreditam que o mundo jaz no maligno, né? Que existe o diabo, forças ocultas. Existe uma frequência espiritual mais baixa na Terra, só que quem manda mesmo, quem está no controle da Terra, são esses deuses, os falsos deuses do passado, né? Que as mitologias apresentaram aí. Inclusive eles se fizeram passar por Deus nas religiões, enfim, uma confusão generalizada. Tem gente orando para esses Anunnaki até hoje, fazendo sacrifícios, oferenda, ritual, porque Deus e os seres da luz não pedem nada disso. Nunca pediram ritual, sacrifício, oração, obediência, nada disso. Eles não precisam dessa relação com a humanidade. Quem precisa disso são aqueles que querem controlar e ter os seus servos obedientes, né? E os Anunnaki fizeram isso. Então eles estão por trás de quase todas as religiões do mundo, estão por trás dos governos, do sistema econômico, estão por trás de toda a ciência, toda a agenda, né, de doutrinação globalista mundial, está na mão deles. E de um outro grupo também, que no passado eram trabalhadores dos Anunnaki. Hoje eles se rebelaram, né, eles têm a sua independência,
que são os Igigis, conhecidos como Igigis, nas escrituras antigas da Suméria, juntamente com os Anunnaki. Então esses dois grupos são o que detêm maior poder hoje na Terra. Quando a gente percebe a presença de outros seres, como os Greys e outros alienígenas, né, aí presentes na Terra, aparecendo de vez em quando, são funcionários deles. Eles são de uma classe inferior aos Anunnaki e aos Igigis. Então não devemos confundir as 49 raças com esses seres, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando de outra classe de seres, de outras dimensões, né? E eu não sei se foi você que falou, eu acho que eu escutei você comentando em algum podcast, alguma coisa assim, sobre a intervenção dos seres extradimensionais na humanidade acho que por 3 vezes. É isso? Houve alguma coisa nesse sentido? Exatamente. As 49 raças tiveram uma participação bem intensa nos episódios que nós vamos encontrar na Bíblia e em outras tradições também, como a aliança com Deus. Quando Deus fez a aliança, a parceria com a humanidade. Abraão, Moisés, período todo, né, da história que a gente percebe a presença de uma intervenção superior em outras tradições e culturas também. E agora nós estamos mais uma vez com essa parceria. Mais uma vez eles estão aí dando continuidade a esse trabalho, né? Tudo está se repetindo. E nessas ocasiões que houve essas intervenções, eles encaminharam seres para cá. Como que aconteceu? Foi diferente do que está acontecendo agora? Houve esse despertar? Porque, assim, pelo que eu entendo, eles são mandados para cá através de uma encarnação, né? É isso? E eles têm que despertar. Houve esse despertar? Por parte dos mensageiros, eles sempre chegam aqui diretamente. Não é através da encarnação. Eles vêm direto. Como foi o caso de Jesus Cristo, né? Ele veio, depois foi embora. Com relação aos seres extradimensionais, ocorreu no passado uma vinda de 4 grupos para atuar aqui. Os seres vieram em diferentes momentos da história, isso após o grande dilúvio, que ocorreu há mais ou menos 14 mil anos atrás. O primeiro grupo chegou mais ou menos 13 mil anos antes de Cristo. O segundo grupo veio mais ou menos 6 mil anos antes de Cristo. E o terceiro e o quarto grupos chegaram em 4004 antes de Cristo. Esses 4 grupos vieram para a Terra na condição de extradimensionais, densificando seus corpos aqui. Eles não vieram para encarnar. Eles vieram para ter uma experiência, e a maioria deles, principalmente o terceiro e o quarto grupo, chegaram aqui em compromisso com uma missão específica para que eles pudessem, de fato, inclusive ajudar os outros dimensionais que chegaram nos grupos anteriores. Então, um monte de extradimensional veio para a Terra. Vários. Quando eles chegaram aqui, aconteceu uma certa queda consciencial. Perderam a memória, acabaram se envolvendo, né, com a vida material e começaram a despertar as emoções, os instintos primitivos. E a maioria dos seres extradimensionais que aqui chegaram, em certo momento, perderam o corpo físico que eles densificaram. O que significa isso? Morreram. O espírito deles, que não é da Terra, acabou ficando aqui no plano espiritual da Terra e reencarnaram na condição humana, na raça adâmica criada pelo Enki. Então, milhares e milhares de seres extradimensionais estão caídos aqui, encarnados na condição humana. Por isso que esses seres são diferentes dos outros humanos mortais. Eles não são da mesma frequência. E são esses que estão despertando, que estão questionando, que estão buscando esses conhecimentos,
que querem sair da Matrix. São esses seres que perderam a memória, estão caídos aqui e querem voltar para casa. E não se sentem parte desse mundo. Por que tem muitos seres humanos que não aparentam ser desse tipo? Porque estes humanos que gostam desse mundo, que são realmente planetários, né? Eles querem ser escravos, eles gostam dessa condição de escravidão. Eles gostam de viver aqui. E eles têm que evoluir aqui espiritualmente, né? Nessa vida ordinária. Agora, estes que são dimensionais, extraterrestres, que encarnaram aqui, estão aqui vivendo uma experiência humana, eles têm compromisso, eles têm missão aqui. Por isso que vivem numa angústia, num sofrimento, não conseguem entender o propósito da vida, não conseguem se encaixar no mundo. São diferentes, porque não são daqui. São ETs, extradimensionais que vieram para cá ter uma experiência, realizaram uma tarefa e se perderam aqui. Por isso que os grupos extradimensionais, as 49 raças que estão nas dimensões superiores, de tempos em tempos vêm para cá, inclusive para despertar e resgatar os seus que estão na Terra. E diante disso tudo, você que tem contato com eles, qual que é a mensagem que eles esperam da humanidade? Eles querem que a humanidade tenha melhores condições para evoluir. Porque os Anunnaki, esses grupos que têm o poder na terceira dimensão, nesse mundo, eles complicaram as coisas, eles dificultam para que a gente tenha condições não tão boas para evoluir aqui. Para atrasar nossa evolução mesmo. Não querem colaborar com a gente. Agora, os nossos amigos das estrelas e nós que descemos a Terra naquela época, viemos para mudar esse cenário. Nós viemos para a Terra para trabalhar, para mudar esse sistema, para ajudar a população. E o que aconteceu? A gente se envolveu no mundo das ilusões e estamos agora vivendo como escravos. Ou seja, a polícia chegou para resgatar os sequestrados e agora estamos sequestrados junto. Nós viramos vítimas de um sequestro, sendo que a gente veio para resgatar o pessoal. E é isso que está acontecendo. E os extradimensionais estão agora atuando, mais uma vez, como se fosse uma equipe de resgate, para que a gente consiga sair dessa situação. Então, o que eles querem? Libertar a humanidade desse jugo de escravidão, desse sistema cruel. Melhorar as condições de saúde, de tecnologia, de conhecimento, trazer a verdade sobre a vida, a nossa história verdadeira. Por isso estamos buscando Ratanabá, porque lá na Amazônia está tudo intacto. O conhecimento que tem lá vai confirmar tudo isso que estamos falando aqui. Porque não foi corrompido, não foi perdido. Então, existe uma possibilidade, de fato agora, de nós realizarmos essa mudança de uma vez por todas. E esses extradimensionais que estão encarnados na Terra poderão despertar e voltar para casa. É bem igual aquele desenho Caverna do Dragão. A gente veio para cá e estamos presos aqui, a gente não consegue voltar. E o Vingador, né, o mestre dos magos, está iludindo a gente aqui, a gente fica preso. Então, essa alegoria é exatamente o que nós vivemos. Então, por isso que é tão difícil a gente buscar conhecimento hoje, porque o conhecimento que foi permitido, né, pelo sistema de ser apresentado para nós é um conhecimento que, tá bom, pode até ajudar um pouco eles, mas não vai libertar a humanidade. Agora, o conhecimento que liberta, esse vem diretamente e tem que ser uma coisa que realmente vá romper com toda essa manipulação. E Dáquila, hoje, nós estamos formando esse grupo para sermos exatamente esse divisor de águas. Nessa parceria direta com as 49 raças, nós estamos obtendo conhecimento e orientações para agirmos nesse sentido. E a gente fala muito aí da Dáquila, sobre as coisas que estão sendo achadas em Ratanabá. Nós temos previsão para alguma divulgação desse conteúdo que está sendo
descoberto lá? Sim, como eu disse, né, nós temos esses anos até 2028 para que tudo seja revelado. E vai, tá? Tudo será gradualmente apresentado. Existe toda uma programação e tudo está sendo feito dentro do que foi planejado. Então o pessoal pode ficar tranquilo em relação a isso. A gente Porque, recebe muito sim, comentário, né, na live do Urandir, perguntando como que, se isso vai ser divulgado, como que vai ser, se há uma dificuldade por parte das autoridades do Brasil, se há intervenção por parte de algum outros seres que dificultam essa divulgação desse material, alguma coisa assim. não, porque nós estamos trabalhando em parceria, em conformidade com algumas leis e regras, em parceria com alguns órgãos, justamente para fazer tudo dentro do que é correto, sem desrespeitar nenhum órgão, instituição governamental, nenhuma etnia, né? Porque isso mexe também com vários grupos. Então, tudo está sendo feito dentro das regras, dos acordos e do que realmente precisa ser feito da forma mais correta possível. Uma Pode pergunta aqui falar. que eu vi, só respondendo. A Uhum. pessoa disse: Ratanabá tem aproximadamente 300 milhões de anos e foi construída pelos Murios. Não, são 450 milhões de anos. Quando tudo começou, quando os Murios chegaram, a primeira civilização da Terra, e eles construíram todas as bases em pedra ao redor do mundo, que estão em pé até hoje. A maioria delas, né, não foram destruídas. Os Murios foram os primeiros habitantes da Terra e de lá para cá muita coisa aconteceu. Então as pessoas perguntam, mas os Anunnaki chegaram a aproximadamente 450 mil anos? Qual é a incongruência? Nenhuma. Os Anunnaki não tem nada a ver com os Murios. Os Anunnaki são recentes. Chegaram aqui exatamente há 450 mil anos. E quando encontraram as construções dos Murios aqui, e os descendentes que aqui habitavam ainda, né, os remanescentes dos Murios, os Anunnaki conquistaram esse mundo. Então, eles, inclusive, ocuparam essas grandes construções, as pirâmides, os templos, as bases, os zigurates dos Murios, que já estavam de pé, não foram eles que construíram. Então, existe sim uma lacuna de milhões de anos, são várias eras, vários períodos, que várias humanidades existiram aqui. Os Anunnaki realmente é recente, 450 mil anos para cá. Porque quando os Anunnakis começaram a produzir, né, os seus escravos, que eles eram geneticistas, então eles modificaram geneticamente o ser humano para chegar nesse aperfeiçoamento que estamos hoje. Então, isso demorou milhares de anos. Não foi rápido, não. Então, de 13 mil anos para cá, que houve um reset. Quando aconteceu o grande dilúvio universal, que a Terra foi praticamente varrida, né, por uma onda de choque e por uma grande tsunami, muitas águas rolaram, né? Então aconteceu uma grande renovação. E de lá para cá eles construíram o mundo e o sistema como conhecemos hoje. Aproximadamente a nossa história, né, convencional, aí 12, 13 mil anos. Por isso, né? Mas é muito mais antigo. A Terra é muito mais antiga e os primeiros habitantes têm milhões de anos. Aí já é um capítulo à parte, né? A gente tem muito o que falar sobre isso também, né? Então, quem sabe numa próxima oportunidade, Rafa, nós estamos chegando aí no final do nosso bate-papo e passou rápido, né? E tem Passou. muita pergunta, só que infelizmente a gente está chegando no final. Então, se tiver uma outra oportunidade do Rafa estar aqui com a gente, né? É esclarecedor tudo que você trouxe para nós. E como última pergunta aí, Rafa, eu queria saber de você, eu sempre faço essa pergunta para quem vem aqui, se ficou faltando falar alguma coisa, algum recado, alguma coisa que você gostaria de falar, trazer para a gente, o espaço é seu. É importante a gente compreender que não é apenas Dáquila, não é apenas alguns poucos escolhidos que estão tendo essa oportunidade de ter contato ou de fazer realmente um trabalho de investigação e pesquisa. Não, gente, todos nós estamos com essa possibilidade. Não existe um grupo especial, não existem escolhidos. Todos nós estamos aqui
para agirmos nesse compromisso, estando em Dáquila ou não. Não importa. Eu vi muitas pessoas falando, mas eu não sou de Dáquila, eu não consigo ir para Dáquila, eu não vou conseguir. Não. Todos estarão de mãos dadas, porque Dáquila estará unido a toda a população. Mesmo que você não consiga ativamente fazer parte desse movimento, nós estaremos com todos, inclusive levando os benefícios, as tecnologias, o conhecimento, para abarcar esse novo mundo que vai surgir. Então, todos nós estaremos trabalhando, mesmo que à distância, em parceria com eles. Então, fiquem tranquilos, porque todos terão acesso à informação, todos terão acesso ao contato, ao conhecimento, porque eles estarão entre nós. Eles estarão conosco. Não haverá mais esse tabu ou essa muralha que divide a nossa realidade para uma realidade superior, inclusive o mundo espiritual. Isso vai ser rompido, essas barreiras todas vão acabar. Nós teremos acesso a muitas coisas mesmo. Então, gente, acreditem que estamos chegando próximos à grande transição positiva, onde as coisas vão melhorar de fato e nós teremos um novo mundo e uma nova humanidade. Obrigado. Nos encontramos com certeza aqui numa próxima live para mais um bate-papo. Isso aí é o nosso... que a gente também trabalha para isso, né? Para que todos possam ter conhecimento, né, despertar, receber essa avalanche de informações, mas são informações boas, né? Passadas de fonte real, né? E sem divergir, né? Daquilo que está sendo proposto, né? Que é o caso da Dáquila, do Rafael, do Randi, de todos esses amigos aí que trazem, né, esse conhecimento para nós. Então, a gente fica muito agradecido, né, por tudo, por vocês estarem aqui conosco, né, também. O Rafael, pela agenda dele, né, Rafa, tanta coisa aí, né, tá aqui com a gente. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pela atenção. Beleza? Vamos lá? Finalizar? Obrigado, gente. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, Rafa. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado mesmo, hein? Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.